Companheiros, companheiras, vamos dar início ao primeiro seminário de serviços profissionais do Distrito 4.771 de Rotary Internacional. Algumas orientações já habituais em nossos seminários, para que nós tenhamos aí a otimização do nosso tempo. Então, peço que mantenham os microfones fechados durante todo o tempo da reunião, salvo quando convidados para algum pronunciamento. Registrem a presença no chat, inserindo o seu nome, clube e se de outro distrito. Vai ser um grande prazer registrar participantes de outro distrito. E os governadores presentes, aí é um pedido especial da diretoria de protocolo, que inicie com as letras GD de governador distrital, de forma que possamos identificá-los mais facilmente. Bom, a mesa diretora virtual de nosso seminário de serviços profissionais está assim composta. A nossa governadora do Distrito 4.571, governadora Cassima Timone Góes Campanha. O nosso diretor de Rotary Internacional, que nos brinda com a sua presença, o nosso diretor Mário César Martins de Camargo, diretor de Rotary Internacional no ano 2019-2021. O nosso palestrante, já presente e deu a grata notícia de já participar de Rotary anteriormente, o nosso palestrante, o consultor Armindo Ferreira. Aos nossos integrantes dessa mesa, pedimos uma saudação virtual rotária. Queridos companheiros, convidados, visitantes, sinto-me muito feliz em iniciarmos nosso seminário de serviços profissionais. E peço para que todos, sob o lema rotário, o Rotary abre oportunidades, saudemos virtualmente a bandeira nacional. E vamos tocar o nosso sino. Neste momento, a nossa governadora Cassima fará a abertura do nosso primeiro seminário de serviços profissionais. Queridos companheiros, o conceito de serviços profissionais em Rotary pede aos rotarianos que estimulem e fomentem a difusão de altos padrões éticos na vida empresarial e profissional, o reconhecimento do mérito de toda ocupação e a valorização do profissional da profissão de todos os rotarianos como oportunidade de servir a comunidade. Damos início hoje ao nosso seminário de serviços profissionais, que vai acontecer em 3 módulos. Hoje é o primeiro módulo, teremos o segundo módulo em janeiro e o terceiro módulo em março. Será uma grande oportunidade de discutirmos assuntos profissionais, de fazermos um network, e eu tenho certeza que vai ser uma experiência incrível. Eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes, a todos que estão nos acompanhando pelas mídias sociais, e já agradeço o nosso diretor Mário César, que está lá em Foz do Iguaçu, num evento presencial, que a vida dele não é fácil, não, e ele está aqui rapidinho para nos passar uma mensagem, assim como o Armindo Ferreira, que atendeu o nosso chamado. Então, não vou me estender, porque eu acho que a gente tem gente muito interessante para falar. Desejo as boas-vindas a todos e que a gente tenha uma manhã muito produtiva. Muito obrigada, Pedro. Agradecemos, governadora. E, nesse momento, convidamos o nosso diretor, Mário César, para sua mensagem aos participantes do nosso primeiro seminário de serviços profissionais. Diretor, palavra. Bom dia a todos. Cassima Campanha, Cláudio Zindia, Pedro Durão, que eu vejo aqui na tela. Eu não consigo ver todo mundo porque essa telinha limita muito a nossa visão de mundo, né? Eu estou aqui hoje em
Foz do Iguaçu, numa conferência multidistrital, são 3 distritos, o 4630, o 4730 do Paraná e um distrito multinacional, que pega o Paraná, uma parte do Paraguai e uma parte da Argentina, que é o 4845. É a primeira vez que eu saio de casa para viajar numa missão rotária presencial desde o dia 15 de março. Então, está sendo uma experiência nova. A primeira lição, eu falei aqui ontem, no avião, ontem à noite, ao sair do avião, eu percebi que o brasileiro pode, sim, ser civilizado quando sai de um avião. Aqueles que viajaram no exterior e viajam no Brasil sabem que a saída do avião é um atropelo, porque o brasileiro acaba levantando-se antes da hora e acaba atropelando todo mundo no corredor, cada um quer sair antes, como se fizesse alguma diferença. E na saída do avião da Gol, houve uma ordenada saída de pessoas por filas. Ou seja, a pandemia é ruim, mas também está deixando algumas lições de civilidade, né? É importante que a gente veja esse lado, que talvez saiamos dessa pandemia com noções de respeito à coletividade e um pouco de civilidade no trato com o direito alheio. E a outra descoberta minha é que eu ainda sei dar nó na gravata, porque ontem eu tive que usar a gravata à noite e eu pensei que tivesse esquecido. Depois de 8 meses, não soubesse mais dar nó à gravata. E também ainda sei calçar o sapato, o que é algo extremamente importante, né, numa conferência distrital. Mas, piadas à parte, eu ontem li uma resolução do Conselho de Resoluções, e vocês podem depois checar isso no site, é a resolução 20R-03. O que diz essa resolução? Que foi aprovada por mais de 300 votos. Enfatizar a necessidade do Rotary desenvolver o desenvolvimento profissional como um dos valores do Rotary. A resolução é da semana passada, do dia 15 de novembro, de domingo passado. O que significa isso? Para mim é um claro recado dos rotarianos no sentido de enfatizar a nossa origem. A nossa origem é de um clube de profissionais que se estimulam, que se prestigiam, que se conectam e que se preferem. Nós não podemos, em função da nossa necessidade de adaptar ao mundo moderno, perder a nossa essência. Nós não viramos uma ONG de serviços humanitários somente. Isso é importante. A nossa origem é de relacionamento profissional e empresarial. E eu acho isso extremamente importante e diferenciador. Nós temos, sim, que dar preferência, dentro do que é razoável, dentro do que é sensato, a estabelecer relações profissionais e até empresariais entre nós. Por quê? Um dos principais, se não o principal elemento, hoje em dia, do relacionamento comercial é algo chamado credibilidade, confiança, né? E nós temos no rotariano, ou na rotariana, esse elemento principal é um dado da equação, né? Ao tratarmos com o rotariano, nós pelo menos esperamos, a nossa expectativa é que estejamos tratando com gente que compartilha dos nossos ideais de ética, de respeito à lei, de desenvolvimento profissional, de cumprimento do dever, da entrega do produto de acordo com o combinado e do mais alto comportamento profissional. Então, eu não vejo nenhum problema, pelo contrário, eu acho que obedece à nossa origem, nós
darmos preferência ao relacionamento profissional entre rotarianos. Eu faço disso um credo na minha vida. A minha advogada é rotariana. Minha madrinha é rotariana. Besides the 4 fundamental points that he entrusts us. Ops. O meu médico é rotariano. A contadora minha é rotariana. Eu não preciso dizer do comportamento profissional para eles. Eles já sabem o que eu espero do comportamento profissional deles. Então, acho que nós devemos resgatar, enfatizar, não perder de vista, e o Conselho de Resoluções acaba de enviar um recado muito claro para o Rotary e para os dirigentes do Rotary. Nós não somos somente uma ONG de serviços humanitários para a comunidade ou para os que sofrem as mazelas do mundo. Nós também somos uma oportunidade de relacionamento profissional e empresarial num ambiente em que, pelo menos, nós compartilhamos os mesmos valores. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. O Rotary está fazendo, aliás, antes de eu sair, o Rotary está fazendo uma experiência no distrito 6.450, que é o distrito do Rotary One, é o Rotary Club de Chicago. E o Chicago, querendo resgatar esses valores, está fazendo uma experiência no sentido de estabelecer uma relação de profissionais rotários do distrito inteiro e provavelmente será expandido pelo Rotary para um programa mundial de network profissional. Eu estou dizendo isso para vocês porque esse é um projeto piloto, ele está acontecendo nesse ano 2020 e 2021, e a depender do resultado, o Rotary expandirá essa capacidade de networking, de relacionamento, de rede mundial entre todos os rotarianos. Se eu tiver que ir à Índia, ou ao Paquistão, ou aos Estados Unidos, ou à França, e quiser estabelecer um relacionamento profissional, isso poderá ser acessado através de base de dados do Rotary International. Então, eu acho que é mais do que apropriado, é extremamente importante, viu, Cassima, que você não deixe o 4571 perder essa contribuição, né? essa capacidade que o Rotary tem de promover relacionamento entre as pessoas. Obrigado a todos. Agora eu vou descer lá, porque a minha tarefa agora é dupla. Eu estou no mundo virtual e estou no mundo presencial. O mundo presencial tem uma vantagem. O uísque, ele existe mesmo. Aqui é só simbólico. Grande abraço a todos. Obrigada, diretor. Aproveite bastante aí essa conferência e muito obrigada por separar um pouco do seu tempo, que é tão apertado, para estar aqui com a gente. Um abraço. Obrigado e um ótimo a vocês. Sucesso aí. Obrigada. Dando prosseguimento, neste momento, a nossa governadora Cassima Campanha fará a apresentação dos integrantes da Comissão Distrital de Serviços Profissionais. Companheiros, boa tarde. Bom dia, né? Nossa, eu estou adiantada aqui. Eu gostaria de, inicialmente, antes da palestra magna que nós vamos ter daqui a pouco, em alguns minutos, de fazer uma apresentação da nossa equipe, né, distrital de serviços profissionais, que se esmerou para que esse seminário acontecesse e está se esmerando para que os próximos módulos também aconteçam. Então, eu queria apresentar, né, o presidente da comissão, que é o companheiro Edésio dos Santos, do Rotary Club de Taubaté. Temos também os companheiros Paulo Severo, do Rotary Club Taubaté, companheiro Orville Cairala Riema, governador do Rotary Club Taubaté, companheiro Robert Barbosa, presidente do Rotary Club Rio de Janeiro Ipanema,
companheiro Ricardo Ronaldo Amorim, do Rotary Clube de Engenheiro Paulo de Fronten, companheiro Edson Costa Pinto da Cruz, do Rotary Clube da Barra da Tijuca, companheiro Antônio Marques Mesquita, do Rotary Clube de Angra dos Reis, companheiro Marcelo Gomes Matera, do Rotary Clube de Taubaté, Leaci Alves Momesso, do Rotary Clube de Caraguatatuba, Poiares, e o companheiro Edivaldo Passos Bastos, do Rotary Clube de Volta Redonda. Então, esses são os companheiros que compõem a Comissão de Serviços Profissionais e que carinhosamente organizaram esse evento. Pedro? Sim. Bom, chegamos ao momento tão esperado, que é a apresentação do nosso palestrante, Armindo Ferreira. Mas antes, Armindo, permita-nos a leitura do seu currículo para que todos nós possamos conhecer um pouco do seu trabalho. Armindo Ferreira é consultor de novas tecnologias, redes sociais e assuntos ligados à internet, reconhecido como um dos principais profissionais deste segmento no estado de São Paulo. É também considerado um dos principais blogueiros de negócios e tecnologias do nosso país. Em setembro de 2018, Armindo foi escolhido pelo aplicativo TopBuzz como um dos principais creators da plataforma líder em notícias guiadas por inteligência artificial. Já deu entrevista para os principais veículos de comunicação, tendo marcado presença em programas como Mais Você, da Rede Globo, e Domingo Espetacular, na Record, dentre outros. Com uma sólida carreira no jornalismo, Arlindo trabalhou nas principais emissoras de TV do Brasil. Decidiu se dedicar às consultorias para ajudar as empresas e influenciadores a se relacionarem com o mundo digital e também ao seu blog, onde fala sobre negócios e tecnologia de uma forma descomplicada. Arlindo já promoveu centenas de palestras em lugares para milhares de pessoas, destacando os estados do Paraná, Rio de Janeiro, Paraíba e o Acre. Já esteve também nos palcos do Twitter, Cubo, Festival PEC, Digitalks, Campus Party, dentre outros. Este é o nosso palestrante, consultor Armindo Ferreira, que vai nos honrar, nos brindar com a palestra Carreira com a nossa saudação virtual. Armindo, por favor, abra o seu microfone e agora o tempo é todo seu. Muito obrigado aí por sua participação. Muito obrigado, gostaria de agradecer aí a gentil apresentação do companheiro Pedro, vou saudar a nossa governadora Cassima e aproveito para saudar os demais membros da diretoria e membros dessa assembleia virtual, dizer que é uma honra estar aqui com todos vocês hoje, né, como eu falei, passei parte da minha adolescência também me dedicando à comunidade e a servir o próximo e fui formado em bons valores, né. Fizemos muitas campanhas de vacinação junto com os companheiros do Rotaract, e uma adolescência e um começo de vida adulta muito saudáveis, onde a gente aprendeu várias coisas de sociedade, de liderança, e eu tenho certeza que, apesar de estar um pouco longe dos movimentos, eu trago isso comigo até os dias de hoje. Bom, eu separei uma palestra, que eu nem quero dizer de palestra, porque realmente são poucos insights, alguns atualizadíssimos, inclusive, com duas intenções. Primeiro, de trazer um ponto de discussão aí, então depois da minha palestra eu fico totalmente à disposição para dúvidas, para questionamentos ou para alguns pontos que precisem ser colocados. Mas mais do que isso, vim pedir para que todos vocês, como formadores de opinião e líderes em suas comunidades, para que levem um pouco desses conceitos que eu estou apresentando hoje aqui, principalmente para os jovens, para os filhos, para os netos, porque a gente vai viver uma revolução, já está vivendo, mas a gente vai viver uma revolução muito grande no mercado de trabalho,
com desafios muito grandes, e se a gente não estiver preparado para eles, coisas não muito boas vão acontecer. Então é um pouquinho do que eu vou falar hoje. Mas como é um sábado animado, festivo, fiquem tranquilos que depois do cenário complicado eu vou apontar algumas soluções e a importância da gente discutir essas soluções no dia de hoje. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Tá aqui. Aqui, muito bom. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Carreira 4.0, palestra que eu tenho dado aí em todo o Brasil, conscientizando jovens e empresários a importância da gente repensar esse mundo. E eu já quero trazer um dado super atualizado, porque muita gente me pergunta, né? Fala, Armindo, como que é o mercado hoje? Acho que por eu trabalhar com inovação e tecnologia, talvez seja essa uma das perguntas que eu mais escuto falar, né? Eu tive essa semana, então esse dado é muito recente, eu acrescentei ontem à noite, porque eu sabia que a gente ia ter esse encontro hoje, numa coletiva de imprensa da Dell, que é uma das principais players de tecnologia global, né? Eles apresentaram um estudo chamado Transformação Digital da Dell Technologies 2020, que eles chamam de DT Index 2020, e eles ouviram no mundo todo 4,3 mil líderes de médias e grandes empresas de 18 países, inclusive o Brasil. E eu quero chamar muita atenção para vocês, no começo desse nosso encontro, nesses números que essa pesquisa trouxe. 92% das empresas estão reinventando seu modelo de negócio por conta do cenário gerado pela Covid. Acho que até aí nenhuma novidade para todo mundo. Mas chama atenção para os próximos números. 45% das empresas estão preocupadas que a transição para o digital não seja rápida o suficiente. 27% das empresas temem não sobreviver aos próximos 2 anos e 67% acreditam que não vão fechar, o que é uma boa notícia, porém perderão muitos postos de trabalho e levarão anos para retomar a lucratividade, o que não é uma boa notícia. E quando esses empresários foram perguntados quais eram as principais prioridades deles para os 2 anos, a gente teve a seguinte resposta: cibersegurança e privacidade, com 66%, análise e gestão de dados, com 65%, empatado com ambiente de trabalho digital, serviços digitais on demand, também ambientes multi-cloud, inteligência artificial, ambiente preparado para 5G e computação de borda edge, 58%. Pode ser que tenha alguns termos técnicos muito novos aqui, mas de uma maneira geral são empresas que estão preocupadas em como entrar no mundo digital. Muitas empresas atrasaram essa entrada para o mundo digital, tá bom assim, vai ficar bom desse jeito, eu sempre fiz assim, mas acontece que é só a gente olhar para o nosso redor para ver que o mundo não está mais o mesmo. Então as práticas que eu usava antes, o conhecimento que eu tinha antes, ele vai perdendo um pouco a efetividade, porque o mundo mudou muito rápido e a pandemia acelerou alguns desses processos. E a segunda pergunta que eu escuto normalmente mas a gente está preparado para esse mercado, Armindo? E acho que basta só a gente ver os últimos números que eu mostrei para dizer que não, né? Não estamos preparados, né? Eu sou professor universitário, né? E eu tenho uma inquietação e uma tranquilidade ao mesmo tempo muito grande de saber que a faculdade não consegue preparar os alunos mais para o mercado de trabalho quando a gente fala de práticas, porque muda muito rápido, né? Eu consigo preparar um profissional melhor, um cidadão melhor, consigo discutir valores morais e éticos, né? Bem comentados aqui no começo do nosso encontro e tão necessários do mundo de hoje. Mas às vezes eu estou ensinando uma coisa para um aluno meu de publicidade no primeiro ano que no quarto já mudou tudo, né? Então, cada vez mais as coisas estão ficando muito rápidas e cada vez menos a gente tem as competências para entender tudo que está acontecendo nesse mundo. Então eu já respondo, nem preciso esperar a resposta, porque eu já respondo que não, nós não estamos preparados. E então veio o que tem sido chamado aí de um novo normal, né? E é claro que a gente pode enxergar o novo normal por diversas óticas, né? Pela ótica social, pela ótica política, pela ótica econômica, mas como o meu estudo aí, meu trabalho diário com as empresas que eu dou consultoria e o meu trabalho junto com o meu blog, eu sempre vou dar o viés tecnológico de uma realidade que está tão complexa, né? Então a gente só consegue enxergar pequenas facetas e pequenos prismas, pequenas faces do prisma que é a realidade.
Então eu vou trazer um recorte dessa realidade, que é o meu, que é de tecnologia e inovação, mas com certeza o tema normal traz e suscita novas possibilidades de discussão, né? Bom, o home office veio para ficar para muitas empresas, né? Parte da minha rotina é visitar empresas de tecnologia em São Paulo, e eu vi aqueles escritórios enormes na Faria Lima, na Berrini, aquelas coisas lindas, maravilhosas, né? E aí a pandemia veio e disse que não fazia tão sentido ter ter um metro quadrado tão caro no escritório em São Paulo, e que as empresas funcionam bem com os funcionários trabalhando de forma remota. É claro que a gente tem sentido alguns side effects aí disso, né? O ser humano é um ser muito social, então colocar as pessoas para trabalhar sozinha traz algumas consequências, e essas consequências estão sendo estudadas agora. Mas, por outro lado, eu também preciso olhar com a ótica empresarial, né? Que um empresário que busca a lucratividade da empresa no final do mês, e até nesses momentos de pandemia, a gente nem precisa dizer em lucratividade, mas busca sobreviver, e de repente ele olha e vê que não faz mais sentido aquilo, né? Eu lembro de ter passado em São Paulo, antes da pandemia, meses antes da gente entrar em estado de pandemia, e ver um restaurante lindo, maravilhoso em São Paulo, 2 salões, lotado de entregadores na porta, devia ter uns 15 motoboys, foi uma cena que me chamou muita atenção, e o restaurante totalmente vazio na hora do almoço, né? E eu fiquei pensando, quanto tempo demora para esse dono do restaurante perceber que ele não precisa ter um restaurante com 2 salões, com mesa, com energia elétrica, e ele simplesmente poderia ter a parte de cozinha dele muito boa, um salão de despacho, porque a comida deve ser boa, afinal de contas tem um monte de motoboy aí na frente, né? E trabalhar só com entrega, porque ele está pagando energia elétrica, está pagando o salário ali dos profissionais de atendimento do salão e não está tendo ninguém, e está gerando até um desconforto no trânsito de tanto entregador que está na porta dele, né? Então o dono do escritório aí da empresa começa a olhar para a empresa dele e falar, mas será que eu precisava gastar com tudo isso mesmo? Será que eu tenho como repensar novas formas de gerir o meu negócio? Então, essa dinâmica de você entender que sua equipe não precisa estar no local de trabalho, e ela pode estar em qualquer lugar. Então, eu já tenho visto grandes empresas abrindo vagas para o Brasil inteiro, né? Antes você teria que pedir para o funcionário trocar de estado, trocar de cidade para poder trabalhar, e agora as empresas estão falando, olha, se você tem um computador e internet em casa e é muito talentoso, eu quero contratar você, né? Bom, outro fenômeno muito interessante, né, é que as empresas estão buscando novas formas de relacionamento, inclusive relacionamento virtual. Então tem a história dessa empresa aqui, que cansou das reuniões de Zoom, né? O Zoom tem um efeito que tem sido estudado por pesquisadores norte-americanos chamado Zoom fatigue. O ser humano ele depende de interações e contatos sociais, né? E o fato de você fazer muitas videoconferências durante a semana acaba te deixando um pouco estressado, porque o seu cérebro fica buscando muitas referências visuais enquanto você está fazendo uma reunião. E aí, então, as empresas estão procurando outras formas de fazer reunião. Essa daqui aproveitou um jogo chamado Red Dead Redemption, em que você pode reunir jogadores num lugar, e aí eles vão para uma fogueira e começam a fazer uma reunião. Então, aqui é como se cada um de nós estivesse aqui presente nesse ambiente virtual, nesse momento, com uma fogueira, com um violão ali, e cada um conversando, ou por voz, ou por chat, como a gente está fazendo aqui agora. E os depoimentos são muito interessantes, né? Eu peguei um trechinho dessa reportagem, né? O Zoom é péssimo, em vez de usar ele, nós começamos a fazer nossas reuniões em Red Dead Redemption. É muito bom sentar em uma fogueira e discutir projetos com os lobos uivando à noite. Às vezes o jogo apenas esquece que a nossa fogueira existe. De repente você está em uma floresta escura, cheia de lobos, mas isso é bem revigorante. Então, as empresas buscando novas formas de interação aí devido ao isolamento social, né? E é claro que a Covid trouxe estragos e impactos extremamente negativos para a nossa sociedade, e é muito estranho você tirar algo de positivo de tudo isso. Porém, a gente precisa ver que algumas empresas nesse momento conseguiram se reinventar e conseguiram buscar uma nova posição nesse mercado. Então, por exemplo, foi disparada uma briga aí entre iFood, Uber, Magalu, Meli e GPA, todo mundo querendo correr atrás do comércio eletrônico. Eu moro aqui na região do Vale do Paraíba, né, na cidade de Jacareí. Eu vi empresários que nunca tinham tido um e-commerce na vida se mobilizando, começando a vender pelo WhatsApp, pelo Instagram,
e descobrindo que eles estão fazendo negócio, né? E talvez tenham tido a sensação de que já deviam ter começado isso antes. E o fato é que empresas como o Magalu, por exemplo, que começou antes, se deram bem, né? Eu vejo a faculdade que eu dou aula, que é ligada ao Grupo Croton, né, um dos maiores grupos educacionais do Brasil. Eu dei minha aula na sexta-feira à noite, segunda-feira à tarde chegou um e-mail que a gente não ia dar aula, que a faculdade já está fechada, mas 2 horas depois chegou um tutorial para a gente de como a gente devia gravar a aula e disponibilizar no nosso ambiente virtual. 15 dias depois chegou um manual para a gente da Microsoft, com uma mega estrutura instalada, ensinando para a gente como a gente dá aula ao vivo, né, como eu estou fazendo agora nesse encontro, com uma baita estrutura, mas isso porque a Croton já está pensando em ensino digital há 2 anos. Então, as empresas que pensaram isso antes, elas de alguma forma saíram na frente, né? Bom, então a gente não tem dúvida, né, que para se adequar às novas realidades dos negócios, as empresas precisam, né, investir em inovação, treinamento e liderança, desenvolvimento de novos perfis e principalmente aderir a um perfil mais consultivo. Também precisa ter uma mudança dos colaboradores e entender como inteligência de negócios cada vez mais é fundamental. Então, esse aqui é um exemplo muito bom da Volkswagen. A Volkswagen é uma empresa que eu sou próximo e conheço muito o trabalho deles. Eles estão usando realidade virtual. Então, este funcionário aqui ele está fazendo um teste de ergonomia para ver se o movimento que o funcionário vai fazer na linha de produção pode causar algum acidente de trabalho, alguma lesão na pessoa que está trabalhando. Então, ao invés de fazer isso na linha de produção com funcionários de verdade, eles simulam um movimento na linha de produção utilizando realidade aumentada e ganham tempo com isso, né? Bom, aqui é uma realidade de São Paulo, né? Mas que está chegando aonde eu moro, aqui no Vale do Paraíba, que são os quiosques de atendimento. Lá nos Estados Unidos isso é muito comum, né? Em que você então não precisa ter interação humana. Você chega ali, toca na tela o seu pedido, coloca o cartão e paga, né? Porém, é importante que a gente faça uma reflexão importante nesse tipo de tecnologia, né? Que eu mostrei agora, que as indústrias já não contratam mais como antigamente, e não porque elas são empresas do mal, ou porque não estão preocupadas com a sociedade, mas é porque precisa-se cada vez menos pessoas. Eu já tive a oportunidade de visitar a fábrica de celulares da LG em Taubaté e uma unidade fabril da Heineken aqui em Jacareí, onde eu moro, e é uma linha de produção inteira que você vê 4 pessoas trabalhando na linha de produção. Da LG menos até, porque os robôs ficam fazendo todo o processo de montagem do celular, você só tem seres humanos em alguma etapa do processo, mas eu não duvido que isso aconteça em breve, de só ter robôs, né? Então, essa evolução da indústria 4.0, como é chamada hoje, da automatização, está chegando para o varejo também, só que isso causa um efeito colateral importante, que gostaria de pedir para todos fazerem um exercício de imaginação, né? E imaginarem a praça de alimentação do shopping com todos os balconistas que trabalham na praça de alimentação desse shopping. Agora imaginem a mesma imagem sem os balconistas, sem as pessoas que trabalham com atendimento, né? E aí a gente vai ver qual o impacto que isso causa na sociedade, porque ali eu já tirei dezenas, dependendo do tamanho do shopping, centenas de empregos, né? Se eu coloco uma máquina de realidade virtual numa linha de produção, eu tirei dezenas de empregos. Então, as novas tecnologias e os jeitos da gente trabalhar, né, estão mudando muito a relação com o emprego, mas também fazem ressignificar a importância da carreira e do papel das pessoas no mercado de trabalho. O empresário ele não vai ter muita dúvida, né? Por mais que ele esteja preocupado com questões sociais, ele fala, puxa, eu tenho aqui 4 funcionários, tenho que pagar CLT, tenho uma carga tributária pesadíssima, e eu tenho um totem que vai substituir tudo isso, e a pessoa só vai chegar, fazer o pedido dela e ir embora. Por mais que ele seja um profissional preocupado com a sociedade, ele vai optar pela máquina, porque vai trazer muitos benefícios para ele, inclusive de lucro, e que isso também vai contribuir com a sociedade em alguma instância. Mas aquela vaga de emprego vai ser perdida. Por outro lado, quando você chega numa rede de fast food como o McDonald's, você chega num balcão e fala, eu quero o número 1, a pessoa te responde R$29,90, débito ou crédito, você coloca o cartão na máquina, paga e vai embora.
E você também começa a pensar se o ser humano, né, se um ser humano nasceu para ficar num balcão falando R$29,90, débito ou crédito, obrigado, volte sempre, mais R$1 por batata frita, né? Então, mais uma vez, problemas e paradoxos aí da modernidade, né? Eu trouxe um trechinho de um vídeo aqui, ele não tem áudio mesmo, não é isso que eu quero mostrar para vocês, mas o que eu quero mostrar para vocês é um estoque da Amazon nos Estados Unidos trabalhando. Esses robôs eles são dotados de uma certa inteligência artificial, em que eles pegam os pedidos dos clientes da Amazon e já vão separando, junto com o auxílio de seres humanos, os produtos que vão ser despachados. Então, eles têm um movimento ali que aparenta ser caótico. Deixa eu avançar um pouco aqui o vídeo aqui. Mas que é muito coordenado para fazer com que os robôs se movimentem ali de forma inteligente e entregue a mercadoria das pessoas para um determinado destino, né? Então, mais uma vez, né, a gente vê um estoque de uma mega operação de um e-commerce em que são os robôs que tomam decisões e tomam decisões muito acertadas e, consequentemente, eu não preciso de seres humanos para atuar nesse tipo de estoque. Percebam que, em alguma instância, para algumas atividades, eu vou usar um termo forte aqui, mas de propósito, porque eu quero causar reflexão, né? Mas o ser humano, para algumas tarefas, vai ficando obsoleto, né? Ele vai deixando de ter sentido de trabalhar, uma vez que as máquinas estão fazendo todo esse trabalho, né? Bom, mas também, né, a gente precisa ter um novo olhar sobre tudo isso e pensar que o ser humano ficou obsoleto para algumas atividades, mas fica muito importante para outras. Não é tudo que um robô consegue fazer hoje. Então, por exemplo, consultorias na área de negócios e posicionamento estratégico vão ser cada vez mais fundamentais, né? As empresas que não fizeram a lição de casa em se profissionalizarem, em adotarem ferramentas digitais. O ano passado eu dei consultoria para uma empresa que eu cheguei na empresa, a empresa não tinha nem e-mail corporativo, não tinha rede, não tinha um controle de clientes, não tinha nada. Parecia uma empresa de 1980, né? E aí ele me chamou porque ele estava meio desesperado mesmo, estava vendo os clientes minguarem, né? E a gente entrou com uma carga pesada de cultura digital dentro da empresa, fez as coisas que precisava fazer, ele se conscientizou da importância dos investimentos que precisava fazer, porque uma empresa nesse estágio você não consegue resolver com pouco dinheiro, né? E no começo da pandemia era um empresário que estava tranquilo, porque ele conseguiu passar bem, inclusive está passando super bem por isso, porque ele teve essa sensibilidade de investir um pouquinho antes em tecnologia. Então, as empresas e os negócios precisam mudar muito. Bom, cada vez mais as empresas vão precisar focar no que é mais importante para ela, que é marca, né? Você pega uma empresa como a Apple, por exemplo, que faz um celular desejado, né? Mas a Apple não fabrica celulares, a Nike não fabrica tênis, né? Tudo isso é feito em ambientes terceirizados e as empresas simplesmente cuidam do maior patrimônio delas, que é a marca. Então a gente vai ver cada vez mais modelos de negócios assim, que a marca é mais importante do que a parte operacional propriamente dita. Tudo que envolve tecnologia hoje é um fator muito importante, tá? Então, por exemplo, internet das coisas, realidade aumentada, realidade virtual, robótica, inteligência artificial, são coisas fundamentais. Eu vou falar daqui a pouquinho, no final do meu papo aqui, sobre a importância de aprender programação, mas eu queria deixar esse recado para vocês e pedir para que vocês repassem esses recados, que é muito importante que as nossas crianças, eu aprendi a programar computadores com 8 anos de idade, então é muito importante que as nossas crianças e principalmente os nossos jovens tenham acesso a ensino de programação, aprendam a mexer em programas de computador para que eles sobrevivam a essa obsolescência no mercado de trabalho. E existem, eu vou dar um endereço aqui, cursos na internet gratuitos. Então a gente pode estimular na nossa comunidade também, que comunidades mais carentes tenham programas de ensino de programação para jovens carentes, porque pode ser um diferencial competitivo na vida desses jovens entender e fazer programas de computador. Porque, como vocês viram, né? O totem do McDonald's, o sistema inteligente de picking e packing da Amazon, tudo isso teve alguém que programou esses sistemas antes, né? A linha de produção informatizada da LG. Então, nós precisaremos de programadores, seja lá para onde nós formos, e é muito importante que todos aprendam programação. Existem hoje diversos cursos online gratuitos disponíveis, é uma bandeira que eu tenho defendido muito nos encontros que eu tenho feito. Outra profissão que estará muito em alta, com certeza, é Data Science, que é a ciência de estudos de dados. Hoje as empresas coletam
universo incrível de informações para todos os lados. Quando a gente vai lá no supermercado e o caixa pede o CPF para a gente ganhar um talher, ganhar uma travessa, na verdade o supermercado está traqueando todas as nossas informações. E hoje, até com o posicionamento do nosso celular, essas empresas conseguem ver a nossa movimentação, ver onde estão os hotspots ali, os lugares mais quentes do estabelecimento, podem acompanhar o nosso movimento, o que a gente está levando e fazer cruzamento de dados em cima desses produtos. Tem um case clássico lá do supermercado nos Estados Unidos que colocou o pacote de cervejas do lado do pacote de fraldas, né? Porque de acordo com o estudo que aquele supermercado fez, o pai saía de casa ali meio impaciente de ter que sair de casa para comprar fralda, chegava no supermercado e falava, já que eu vim aqui no supermercado comprar fralda, eu vou aproveitar e levar esse pacotinho de cerveja aqui para casa. E normalmente você faria a associação mais clássica de molho de tomate com macarrão e com queijo ralado, mas hoje a gente sabe que os comportamentos de consumo são mais complexos e esse estudo dessa complexidade desse comportamento de consumo vem através do profissional de ciência de dados, então uma área muito promissora nesse negócio. As impressoras 3D devem revolucionar o jeito como a gente consome, cria, desenvolve produtos e serviços, né? Então, no futuro, talvez ao invés de comprar um abajur para minha casa, ou um brinco, ou um colar, eu simplesmente compre um print e imprima na minha casa o colar, o brinco, ou o lustre, ou um acessório que eu queira. Então, as impressoras 3D estão se popularizando cada vez mais, e também para aplicações mais práticas, né? Hoje já tem escolas de odontologia que imprimem dentes para os alunos poderem estudar, antes eles dependiam das doações da fada do dente, né? E hoje já é possível imprimir isso, e também estão sendo impressos aí próteses, né, para pessoas que perderam aí membros em acidentes. Essas próteses estão cada vez mais funcionais e modernas, e num futuro, talvez nem tão distante, a gente também possa imprimir membros, né, ossos, pele, e quem sabe num futuro aí, talvez um pouco mais distante, órgãos também, né? E ao invés de eu precisar de uma doação aí de córnea ou de, enfim, um órgão qualquer, eu consiga imprimir isso numa impressora 3D, mas a gente só vai chegar lá se a gente tiver profissionais capacitados para isso e que estejam pensando esse futuro. Bom, o e-commerce não é uma promessa, né, uma realidade. Eu diria hoje que o empresário que está no varejo e não tem um comércio eletrônico, ele está perdendo dinheiro. As redes sociais trouxeram muitas oportunidades de negócio. É desafiador, não é tão fácil quanto parece. Eu já tive clientes que a operação de uma loja online é o mesmo preço de uma loja física, por causa de todas as sutilezas e necessidades de gestão. A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGDP, trouxe muitos desafios para esses empresários da área do e-commerce, mas estão investindo pesado, e houve um fator importante nisso que eu quero destacar para todos vocês, que é a chegada da Amazon no Brasil. Hoje a Amazon chegou, ela cobra R$ 9,90 pelo pacote Prime, em que você tem acesso a um concorrente do Netflix que é muito bom, música gratuita concorrente do Spotify, alguns livros gratuitos para você ler no leitor de livros da Amazon, mas o mais importante, você paga R$ 9,90 por mês e tem frete grátis em produtos Prime da Amazon. Outro dia eu precisava comprar um pacote de post-it, R$ 5,00, eu pedi pela Amazon e chegou aqui em casa no dia seguinte. Eu nunca tinha visto isso acontecer aqui no Brasil, né? No interior de São Paulo, eu comprar um negócio 3 horas da tarde e chegar no dia seguinte. E o pior, é um negócio de R$ 5,00, né? Antes eu ia ter que pegar meu carro, ir até a Calunga, comprar o post-it, voltar para casa, eu ia perder uma meia hora fazendo isso. Só que, como eu disse para vocês, tudo tem seu side effect, né? Eu deixei de comprar de um consumidor, de um empresário local. E isso causa impacto. E vocês vão falar, nossa, Armindo, você é do mal, né? Podia ajudar o empresário local e foi comprar na Amazon. O cliente, e eu me enquadro nisso quando eu sou cliente, ele quer resolver o problema dele, ele não quer resolver o problema da empresa, né? É claro que eu tenho uma preocupação de comprar em mercados locais, essas coisas todas, mas eu também tenho preocupação com a minha vida e com a minha praticidade. E a Amazon me entregar coisas... Outro dia eu precisava de caneta vermelha para corrigir prova dos meus alunos, eu pedi na Amazon, ficou R$ 7,00, eles também me entregaram em um dia com frete grátis. A Amazon fazer isso com praticamente todos os produtos impacta todos os negócios que são de varejo. E ela tem feito aí concorrentes como a Magalu, por exemplo, que é um exemplo brasileiro nosso admirável, fazer correr atrás para chegar nesse nível, né?
Bom, as empresas também vão precisar cada vez mais de conteúdo, né? As redes sociais exigem muitas fotos bonitas, vídeos, textos, então há muita oportunidade nessa área. As startups estão revolucionando o mundo, né? A gente tem em vários lugares do Brasil programas de inovação startup, eles são importantíssimos, porque são empresários que estão dispostos a correr um risco elevado para trazer inovação. E as startups criam coisas como essas daqui que eu amei, né? Eu estava andando na Paulista, isso aqui é uma foto que fui eu que tirei, e eu odeio ter guarda-chuva, eu odeio. Eu prefiro tomar chuva do que andar com guarda-chuva, porque se eu andar com 10 guarda-chuvas, eu tenho a certeza absoluta que eu vou perder os 10. Eu vou dar uma palestra, eu perco o guarda-chuva, vou atender o cliente, eu perco o guarda-chuva. E o que essa startup fez? Ela criou um aluguel de guarda-chuva. Você chega na frente dessa máquina aqui, entra no celular, libera um nicho desses aqui, daí o guarda-chuva ele solta, você usa o guarda-chuva a hora, o tempo que você quiser, e aí você devolve no próximo ponto de coleta, ele cobra pelo horário que você usou, acho que estava R$1,50, R$2 a cada meia hora de guarda-chuva. Eu achei incrível, porque eu falei, eu não quero ter um guarda-chuva, eu só quero me proteger da chuva, e essa startup que pensou nisso, pensou nas pessoas como eu, que odeiam andar com guarda-chuva. Então, esse tipo de pensamento disruptivo do mundo dos negócios é o que vai fazer a nossa economia girar, apesar dos pesares e todos os impactos negativos aí da nova economia, né? Bom, como eu disse, eu não queria me estender muito, porque senão o assunto fica muito chato, né? E também, como eu disse, né, os encontros virtuais, eles pedem encontros mais concisos, porque eles são mais cansativos. Mas eu queria dizer aqui da Khan Academy, eu vou passar esse material depois e deixar disponível para todos aí, para os que quiserem fazer download, compartilhar esse material. Vou passar aqui um caminho para todos vocês fazerem isso. Mas na Khan Academy você consegue clicar nessa opção, comece pelo básico e começar a estudar programação. Eu vivo falando para os meus alunos, para as palestras onde eu dou, e peço para que todos vocês compartilhem isso aí com netos, filhos, essas coisas todas. Ficar vendo besteira no Instagram é legal, ficar vendo notícias das celebridades também é muito legal, mas se a gente dedica meia hora por dia, 1 hora, então pode continuar vendo o Instagram, o TikTok, essas coisas todas, mas se a gente rouba um pedacinho disso, meia hora por dia e começa a estudar programação, pode ser que a minha vida mude no próximo semestre, e eu saber como como funciona a programação vai ser um diferencial competitivo muito grande para mim. Então, e está disponível de forma gratuita na internet, né? Não é uma coisa que eu tenho que despender valores ali, eu só preciso me dedicar um pouquinho por dia. Falei assim, Armindo, eu não entendo nada de matemática, nem de programação, isso é para mim? Não sei, mas tenta, né? Vai que seja, né? Desculpe, a nova economia permite hoje que eu venda, por exemplo, eu tenho alguns e-books pequenos disponibilizados na Amazon por $1 cada e-book. Eu ganho 60% de comissão. Potencialmente, ainda não aconteceu, mas eu espero que aconteça, potencialmente 1 milhão de pessoas ao redor do mundo poderiam baixar meu e-book de $1, então eu ia ter um faturamento de $1 milhão, ia ganhar 60% disso, eu não ia ficar deprimido, poderia ganhar $600 mil aqui de casa, né? Tocando a minha vida, fazendo as coisas que eu gosto, enquanto as pessoas estão baixando meu e-book. Então eu aprendo a fazer um programa de computador, aprendo a fazer um game de forma gratuita na internet, eu posso colocar a venda na internet por $1 e de repente 100 mil pessoas estão comprando o meu programa, 10 mil pessoas estão comprando o meu programa, e eu tenho uma nova possibilidade de renda e uma nova chance de mudar a minha vida. Então, aprender, ou pelo menos tentar, né, dar uma chance para aprender a programação pode ser revolucionário e pode fazer muita diferença nessa nova economia. E, por fim, gostaria de lembrar que todas as entidades, órgãos, essas coisas todas têm falado que a criatividade é a habilidade mais importante do profissional do futuro, e eu vou dar um argumento para vocês que é imbatível, é que os robôs, eles conseguem fazer de tudo, menos serem criativos. O ser humano tem uma capacidade que não é replicada por nenhuma máquina ainda, né? Pelo menos não nessa geração, eu imagino que isso aconteça. Então, investir em criatividade é fazer com que essa obsolescência deixe de acontecer, porque as empresas vão precisar de profissionais criativos, né? E aí vocês vão me falar, Armindo, eu não sou nada criativo. E eu queria afirmar para vocês, por todas as letras e estudos, materiais pesquisados, duvidem de mim, vão pesquisar isso na internet. Criatividade não é só uma coisa que se nasce.
Criatividade é uma coisa que você pode aprender, você pode treinar seu cérebro para ser criativo. Tô aí eu com um dos meus vários cabelos coloridos que já tive, é que agora eu não tenho mais cabelo, né? Mas quando tinha cabelos, vários cabelos coloridos que eu tinha, e para provar e para provocar mesmo que a criatividade não tem limites, a criatividade não tem barreiras, e a criatividade vai ajudar a gente a superar todos esses desafios que a gente está vivendo hoje. Bom, quem quiser uma cópia desse conteúdo aqui, passarei gentilmente, é só me mandar uma mensagem no Instagram, instagram.com/Armindo Ferreira. A gente deve compartilhar aqui com a organização também um PDF com esse material. Ele está 100% aberto e disponível para quem quiser. Quem quiser me seguir também nas redes sociais, ficarei muito honrado com a presença de todos vocês para acompanhar um pouco do meu trabalho. E mais honrado ainda, quem quiser conhecer o meu blog, é blogdoarmindo.com.br. Hoje a gente fala sobre tecnologia, games, assuntos muito atuais, mas principalmente de um jeito muito simples. Eu evito usar termos técnicos no meu dia a dia, porque eu realmente acho que quando a gente se apodera da tecnologia, a tecnologia nos empodera e faz a nossa experiência no mercado ser muito melhor. Bom, eu fico aberto aqui se houver tempo para dúvidas, para questionamentos ou para algum insight que alguém tem. E mais uma vez gostaria de agradecer imensamente de coração essa oportunidade de estar com todos vocês nessa manhã e pedir que vocês me ajudem a lembrar os jovens aí, os profissionais, da importância de se prepararem para esses desafios do futuro do mercado. Muito obrigado. Armindo, eu estou aqui de babador e queria agradecer aqui, fazer um agradecimento. A você vai ser um agradecimento especial para o resto da vida, mas eu queria fazer um agradecimento especial aqui para o Paulo Severo e para o Edésio, né, que tiveram esse insight de convidá-lo. Eu acho que esse assunto é muito oportuno, né? É uma coisa que atualmente a gente tem discutido e precisa discutir muito. E eu lembro assim que quando eu era jovem, né, a única preocupação que os pais tinham, lógico, além dos filhos estudarem, era tentar promover um curso de inglês, né? Que naquela época quem tinha um pouco de inglês acabava tendo um destaque. E hoje a gente vê que tem várias outras habilidades, e principalmente informática, né? Meu marido, ele é... Fátima, seu microfone está aberto, você pode fechar. Pronto. O meu marido, ele é professor de física na Unesp, é aposentado, e ele sempre dizia que meu filho deveria aprender computação, inglês e natação, né? Que eram as coisas que ele precisava deixar. E na época eu achava que a informática, né, que a computação, ela era importante, mas a gente não imaginava que em tão pouco tempo isso ia se tornar tão primordial. Então, eu acho que essa palestra foi maravilhosa. A gente tem aqui algumas perguntas, algumas pessoas que querem fazer algumas perguntas. Eu vou começar aqui pela sequência, né, pela ordem, que é o companheiro Francisco de Jesus. Você pode abrir seu microfone, Jesus, por favor? Abri. Ok. Armindo, eu não vou repetir as palavras da Cassima, não, para não dizer que eu estou copiando, mas estou no mesmo ponto. Fantástico, parabéns. E fico mais tranquilo ainda que não sou um novato em ouvir essas coisas. Então, me deixa mais feliz. Se eu fosse aquele que nunca tinha escutado, mas não, eu sou um presente nesse tipo de informações, até porque o meu filho, que deve ser talvez mais velho que você, ele é dessa linha. É um tarado, digamos assim, né? O que eu queria te posicionar é o seguinte. E outra coisa, Cassima, eu sou um pouquinho mais velho que você, tá? Que da minha época, o mais importante era a datilografia. Então, eu sou mais velhinho, tá? Só para ocupar meu espaço. Você me apresentou ali, nos apresentou aquele momento que você botou aquele videozinho em que o robô copou e que você retira todo mundo. E aí eu sou na área de gestão e eu gosto de cenários, né? Então, quero criar um cenário contigo e dizer o seguinte: dê uma pane naqueles doutores robôs. Só que você tirou as pessoas. O que a gente vai fazer na nossa vida?
Essa é a minha posição. Desculpe. Não, acho que é uma provocação muito boa, assim. Eu acho que hoje os mecanismos têm sido criados com essa intenção, né? E por exemplo, quando eu falei, né, a gente vai visitar a Heineken, as pessoas que estão na linha de produção, elas estão para o momento de pane. Só que antigamente, quando você falava de uma montadora que chegava numa cidade, né, falou assim, vou falar aqui da região do Vale do Paraíba, que é onde eu moro, né? Se instalará uma nova montadora na região, a gente estava falando de 30 mil empregos, 40 mil empregos, Não, né? Dependendo até da época. pelas empresas satélites, né? Exatamente. Hoje a gente fala numa linha de produção completa que vão trabalhar 5 funcionários na manutenção, né? Então, não que o ser humano não vai ser importante dentro daquele contexto, mas não se usa mais a quantidade de ser humanos que usava antigamente. Porém, eu tenho o ser humano que programou aquela inteligência, eu tenho o ser humano que está monitorando os sensores ali de todos eles. Historicamente, né, quando a gente trocou o carro pela carroça, né, quando o Uber chegou, a gente tem um impacto muito grande de dizer assim, agora já era, né? A gente perdeu a mão, mas o ser humano tem uma capacidade muito grande de se adaptar. Então, eu não acho que a ocupação humana ela perca a sua essência, mas que ela migre. O que tem me preocupado muito é que o poder público, falando da realidade brasileira, né, e a sociedade tem discutido muito pouco isso. E a gente ainda está formando e pensando profissionais na economia antiga. Né? E aí vai chegar o ponto que ele vai falar assim: chegou uma montadora na minha empresa, mas não, na minha cidade, mas não contrata mais ninguém. Então, não fez sentido ter uma indústria na minha cidade para mim. Ela está gerando riquezas, está desenvolvendo divisas, mas não como antigamente. Então, eu tenho que estar preparado para esse novo cenário. Então, o ser humano, respondendo objetivamente, né? O ser humano ele é importante nesse contexto para quando as máquinas darem pane, mas a gente usa, estou colocando esse termo usar entre aspas, muito menos humanos do que antes, e a gente precisa se preocupar com os humanos que sobraram dessa operação. Obrigado, amigo. Agora, acho que é a Patrícia, né, Patrícia? Abre seu microfone, por favor. Patrícia é sua conterrânea, viu, Armindo? Fantástico, Arminio, saber que você está aqui pertinho de mim. Olha, publicamente já estou convidando você para um café ali na Padaria Paris, ok? Armindo, eu gostaria de colocar para você a questão do grupo, da faixa etária, por exemplo, aí dos 14 anos, que eu tive que trazer o meu filho de 14 anos para perto de mim, dividindo a minha mesa de home office, exatamente porque essa coisa de o que você vai fazer nos tempos livres entre um Zoom e outro da troca de professores me preocupava. Ele lá no quarto dele, né? E aí, quando a gente dividiu a mesma mesa de trabalho, que teve que ser alongada, eu percebi que ele entrava em alguns lugares que eu ainda não conhecia, que é mais propício da troca de mensagens da faixa etária dele, né? E foi interessante ver que eles estavam, no intervalo das aulas, fazendo exatamente programação em outras redes sociais, né? Então, isso é muito pertinente, isso realmente a gente deve incentivar. E agora eu joguei a bola para ele, falei assim, então, já que você faz isso com seus colegas lá do colégio, começa agora a ver uma outra comunidade que não tenha isso que você tem a oportunidade de ter e divide com eles. Então, eles estão se organizando para poderem compartilhar esse conhecimento com os outros que ainda não têm essa oportunidade. Muito bem colocado. E o segundo cenário é sobre uma pergunta ou uma dúvida que os meus IPs, eu chamo de IPs carinhosamente, os 104 presidentes de imagem pública que a gente tem nesse distrito, cada um no seu Rotary Club. E eles, a pergunta mais relevante ali, que eles sempre me procuram no privado, é, Patrícia, como é que eu faço para impactar ou para trazer junto aquele associado que já está na faixa etária dos 60 e dos 70, que é a média etária do meu clube. Então, se você pudesse dar um recado para esse público, que eles, assim, eles nos acompanham, eles vibram com as nossas tecnologias, com os nossos ensinamentos, mas eles querem também se sentir, assim, abraçados por tudo isso de novidade que a gente está trazendo para o dia a dia deles. Muito obrigada por você compartilhar conhecimento com a gente.
Pronto, meu microfone estava meio preguiçoso, mas já voltou. Bom, primeiro eu preciso agradecer o comentário e parabenizar o jovem aí, líder na comunidade, né? Assim que a gente muda realidades. E assim que possível, claro, podemos tomar um café lá na Paris, um clássico aqui da cidade de Jacareí, para quem não conhece. Eu acho que assim, a tecnologia e as redes sociais deram um novo patamar para esse público da melhor idade aí, né? Novas formas de interação, né? A internet e as redes sociais têm um paradoxo que elas, na mesma moeda que nos afastam, nos aproximam, né? Eu vejo muita gente falando que a tecnologia está afastando as pessoas, né? A minha irmã mora no Japão há 20 anos. Eu tenho 2 sobrinhos, o Luan e o Lucas, lindos, mas que eu só os vi pela internet a minha vida inteira, assim. Eu nunca os vi pessoalmente. Minha irmã acabou optando por morar lá para sempre, e a gente tem muito respeito e carinho pela decisão deles, mas a internet me permite vê-los, né? Nesse momento de afastamento social, a gente viu quantas famílias aí que não puderam visitar os avós e pais e estiveram conectados nas redes sociais, né? Então eu acho que as novas tecnologias, elas trazem benefícios. A gente precisa tomar muito cuidado com os comparativos de gerações, né? Essa coisa que até um certo preconceito com gerações antigas, mas que sempre teve, né? Outro dia eu vi alguém falando assim, imagina essa geração de agora tem esse fulano de ídolo, né? Que geração é essa? Sim, ídolos adolescentes já foram na minha adolescência, por exemplo, Menudos, que nunca foi nenhuma inspiração de filosofia, nem de sociologia, nem de liderança para mim. Um ídolo jovem e que muda com o passar do tempo, né? A minha mãe falava que jogar videogame não ia me levar a nada, que eu devia procurar uma coisa interessante para fazer. E ela estava certa porque ela estava vendo o mundo no olhar dela, ela não fez isso por mal. Mas o primeiro grande contrato que eu fechei com uma multinacional na minha empresa foi porque eu sabia jogar videogame. E hoje eu trabalho testando games, lançamentos para escrever no meu blog como jornalista, fazer análise. Parte do meu trabalho é jogar videogame profissional e eu recebo para isso, né? Então, as gerações mudam, essa geração atual não é pior nem melhor que ninguém, e a tecnologia em si, ela não é boa ou má, ela é a tecnologia. O quanto eu me aproprio dela, né, é que vai fazer a diferença na minha vida. Então, meu recado é, se apropriem das tecnologias, testem as coisas, brinquem com as possibilidades que a internet e a tecnologia pode trazer, porque elas nos empoderam, elas são ferramentas. Outro dia me falaram assim, Armindo, mas tem as pessoas que são viciadas em internet, né? Eu falei, não, peraí, tem gente que é viciada e precisa de tratamento, mas como é vício de jogo, vício de drogas, essas coisas todas, e tem as pessoas que usam a tecnologia a favor delas. Se nos largarem numa ilha com uma fonte de proteína, um abrigo, água potável e um lugar para a gente plantar, sem internet, sem tecnologia, a gente vai sobreviver. Mas por que eu optaria fazer isso, né? Por que eu não vou usar a inteligência artificial do meu celular para me ajudar a ter uma vida melhor, para controlar minha casa? Hoje, onde eu tô, eu viajo bastante, né? Agora não por causa da pandemia, mas viajo bastante. Eu monitoro minha casa inteira com câmera, eu posso ligar e desligar a luz da minha casa a hora que eu tiver. Eu tenho comando de voz na minha casa que eu posso pedir para casa fazer as coisas para mim. Então, eu não preciso dessa tecnologia, mas por que eu abriria a mão dela se ela me ajuda bastante? Então, eu acho que quando a gente pensa na tecnologia como uma ferramenta de empoderamento, eu mudo a minha relação com ela. Maria do Carmo Procópio, você pode abrir seu microfone? Bom dia. Bom dia. Que beleza, hein? A fala do... Eu entrei atrasada, mas fiquei fascinada com o papo do... Eu esqueci o nome dele. Armindo. Armindo. Ô, Armindo, nós estamos fazendo... Eu sou de Minas Gerais, perto de Belo Horizonte. E todo ano a gente faz aquele projeto vocacional numa escola aqui do 3º ano do ensino médio. Então, esse ano, por causa da pandemia, não foi possível fazer. A gente já estaria na 8ª edição, ajudando os alunos do 3º ano conhecer as profissões, né?
Então, mas eles nos cobraram, esses alunos do ensino médio. Então, nós estamos preparando um projeto vocacional, dando continuidade, mas de forma virtual. Então, eu queria ver com você se tem possibilidade de você estar gravando um vídeo para nós, colocando para esses alunos a importância da tecnologia na vida deles. E o que você acha disso? Não, vai ser um prazer. Eu só vou pedir uma gentileza, a Cássima e os membros da diretoria têm o meu contato, e tem o contato da Juliana, que é a pessoa que me ajuda em todas as demandas de palestras, eventos, essas coisas todas. Só vou pedir a gentileza de mandar um e-mail para a Juliana, porque daí entra na minha agenda para não esquecer, e vai ser uma felicidade, com certeza, contribuir para a moçada daí, gravarei com certeza. Que ótimo, muito obrigada. Eu vou passar o endereço, viu? Obrigadão. Obrigado. Obrigada. Governador Pedro Durão. Opa, Armindo, adorei a tua palestra, fiquei encantado aqui. Parabéns. E já que você, vamos dizer, demonstrou um conhecimento tão amplo, eu só queria ver a tua opinião sobre duas coisas. O que você acha da internet das coisas, ou seja, geladeira, programar compras, etc. E o segundo item, de carros autônomos. Qual é o futuro desses dois itens, na tua opinião, lógico? Muito bom, tenho tido conversas muito boas com as montadoras. Recentemente tive com o pessoal de Volkswagen e também de Toyota, conversando com eles justamente sobre isso, mas vou começar a falar sobre a internet das coisas. Para quem não está familiarizado com o tema, são os objetos conectados à internet. Eu vou dar um caso daqui da minha casa, que é assim que funciona mesmo. A maioria das lâmpadas aqui de casa, que eu estou trocando aos poucos, elas são lâmpadas conectadas à internet. As câmeras estão conectadas à internet. A minha TV, as 3 TVs também estão conectadas à internet. E aí a gente caminha para um momento em que a casa vai passar a morar junto com a gente e não a gente morar na casa, né? Por enquanto isso é muito incipiente. Aquele negócio que se falava de casa inteligente ligada à automação é um conceito mais ultrapassado. Então hoje eu posso ter sensores na casa que monitoram a minha presença. Eu vou dar um exemplo simples que eu acho que funciona bem. Aqui em casa, ao invés de eu ter uma rede de internet Wi-Fi, eu tenho uma rede de internet de uma tecnologia chamada Mesh. Os meus roteadores de internet, eles têm um processador e eles analisam o meu comportamento de consumo de dados na casa e jogam a melhor experiência de Wi-Fi para cada lugar. Então, se eu estou aqui agora, neste momento, em reunião com vocês, os meus roteadores decidiram me jogar mais internet para cá. Se a minha esposa for assistir uma série em Amazon Prime Video agora, ou no Telecine, vai lá assistir o filminho dela no Telecine, os roteadores vão ter que entender que eles vão ter que distribuir o Wi-Fi na casa para mim. Então, a internet das coisas, principalmente com o advento do 5G, 5G é uma coisa que precisa parar com as minúcias políticas e começar a botar esse negócio para funcionar, porque vai mudar a nossa realidade, né? As coisas vão operar melhor com a gente, né? Então, isso vai facilitar a nossa vida. Eu recomendo para todo mundo que adote soluções de internet das coisas na casa, que é uma facilidade e vai deixar nossas casas muito mais seguras e inteligentes. Essa é a intenção. Sobre os carros autônomos, eu estive conversando com um dos principais especialistas em inovação desse segmento, e a gente ainda tem alguns poréns, né? O carro autônomo hoje ele já é possível, mas ele tem algumas minúcias. Por exemplo, se um carro autônomo tem um defeito e ele atropela alguém, de quem que é a responsabilidade jurídica disso? Ou, se eu tenho na minha frente uma van cheia de crianças, no lado direito, na faixa da frente, eu tenho um carro com um casal e tem uma ribanceira, e o carro tem que tomar uma decisão, ou se jogar, ou bater no ônibus de crianças, ou bater no ônibus de casal, porque deu algum problema ali. Qual decisão esse carro vai tomar e qual o impacto jurídico que ele vai ter disso? Além disso, para que o sistema funcionasse bem, todos os carros precisariam estar interconectados.
junto com os sensores das cidades, para que eles se conversassem entre si e tomassem as melhores decisões. Então, hoje, do ponto de vista técnico, já seria possível a gente ter o carro autônomo, mas tem muitas discussões que são jurídicas, morais, éticas, que ainda e também práticas, né, de instalação de sensores nas cidades e nos carros, que ainda talvez nos deixem um pouquinho longe desse cenário. Porém, o 5G deve avançar muito nisso, porque o 5G, imaginem que hoje a gente tem uma rodovia, né, a Via Dutra aí, que está trafegando os carros já no limite. O 5G ele amplia o limite de faixas da Dutra e faz com que os carros consigam transitar livremente e com faixas dedicadas para determinados assuntos. Então, isso vai trazer com que faça a nossa experiência ficar melhor, né? E por fim, né, estou falando de 5G e política, né? Vocês podem falar, Armindo, a gente tem tantos problemas no Brasil, né? Saneamento, falta. Por que a gente vai discutir 5G, né? Ou viabilizar 5G? Porque às vezes tem uma senhora que vai no posto de saúde, ela não consegue ser atendida porque o sistema do SUS está fora do ar, né? Vai tentar marcar uma consulta ou vai tentar monitorar o ônibus para não perder a hora, a internet caiu, né? E a quantidade de alunos que a gente teve fora da educação esse ano por não terem acesso à tecnologia. Então, às vezes, quando a gente fala de tecnologia, parece que a gente está falando de coisas luxuosas na nossa casa ou de detalhes tecnológicos, né? Mas a gente tem uma internet com muita velocidade e democrática, muda a experiência de todo mundo, inclusive das pessoas que precisam mais. Então, é uma coisa que a gente precisa ficar preocupado, sim, no nosso dia a dia. Espero ter respondido. Excelente. Tá, obrigado, Armindo. Parabéns. Obrigado. O Jesus levantou a mão de novo, Jesus? Agora não é para o Armindo, não. Agora é para você. Para você, não se assuste, não. E de sobra para o Colombo. Eu acho que é o seguinte, a gente tem coisa que a gente tem que desenhar o que aproveitar disso, né? Então, eu estava vendo, eu ia dizer a outra vez, do que o Armindo nos trouxe aqui, eu acho que a gente poderia pensar, e aí, no caso da Cassima, seria talvez o Interact e o NRDC, que a gente tem, e no caso do Colombo, nosso grupo escoteiro, o que a gente pode usar desses cursos que o Armindo nos apresentou para esses jovens, esse segmento que a gente já tem. O que a gente já pode estar fazendo? O NRDC, a gente vai buscar trazer para ele uma nova qualidade de vida, o que a gente faz. E os interactianos são jovens que estão crescendo, são lá os seus castores, Armindo. Entendeu? Então, e o Colombo tem um grupo de escoteiro lá, que a gente trabalha lá já há trocentos anos, e aí a gente levar daqui exatamente o que a gente leva daqui para realizar em cima do que o Armindo trouxe. Era isso aí que eu tinha, Cassimo. Desculpe aí. Um abraço. Tudo é aprendizado e eu acho que essa manhã está sendo incrível, né? E a gente vai usar tudo isso para a nossa organização, sem dúvida nenhuma. Tem aqui mais 3 pessoas que querem fazer pergunta, porque senão o Armindo, coitado, também vai ficar aqui a manhã toda, né? Vamos dar uma limitada aqui um pouco. Silmara? Bom dia. Na realidade, a minha não é uma pergunta, eu quero dar um testemunho, Armindo. Eu sou uma apaixonada por tecnologia, por videogames. Meu filho hoje está com 41 anos, ele joga desde os 7 e ele trabalhou a vida inteira com videogame, trabalhou na Level Up Games, na Riot Games e hoje ele trabalha na Paradox Games na Suécia. Então, a vida inteira eu fui criticada pela família por deixar meu filho desde os 7 anos jogar videogame, mas eu sabia que aquilo era importante para ele na época e ele me fez se apaixonar. Eu tenho 3 videogames, né? Eu tinha 2 Nintendos. No início da pandemia, ele me mandou um Super Nintendo, aquele mini Super Nintendo que saiu, clássico, tem 500 jogos, que ele falou, mãe, vai te ajudar agora na pandemia, porque ia ficar sozinha, trancada, e foi o que me ajudou. Então, se eu puder dar um conselho para os meus companheiros aí, joguem. Eu tenho jogo no celular, tenho no notebook, tenho meus videogames, e eu acho que a melhor coisa que existe para a nossa idade, estou com 59 anos, é jogar. Então, quero te dar os parabéns. Quando eu vi o tema do seminário, falei, vai ser bom o seminário, só que foi mais importante ainda, eu gostei muito. Meus parabéns. Obrigado. E sou sua conterrânea aqui também do lado, sou de Caçapava. Que coisa boa, muito bom. Leninha?
Bom dia, obrigada, não vou me demorar. Eu já conheci o Arlindo, já assisti uma palestra com ele, eu tenho até uma foto dele no meu Facebook. Ah, que coisa boa. E o que eu quero te pedir, Arlindo, é que você tem algum curso para indicar, para iniciar crianças nesse trabalho de montagem, de trabalhar com o computador. Eu tenho uma neta de 10 anos, está na 4ª série do ensino fundamental. Ela assiste a aula e joga com 3 telefones. Todo mundo que entra tem que dar um celular para ela. Isso me deixou maluca, porque eu falei, gente, não é possível. A professora fala, ela responde, ela está jogando aqui, eu falei, presta atenção. Não, vovó, eu sei o que ela está falando. E eu vi assim, o desenvolvimento dela assim, muito, mas muito grande. Estou encantada. Aí eu queria que você me desse uma orientação assim, de um colégio para que eu pudesse levá-la, para ela conhecer, já para tentar introduzi-la, porque ela adora. Eu só queria isso, eu queria conhecer, queria que você me desse uma indicação, porque eu sou da máquina de geografia, mas estou passando. Não, muito bom. Eu acho que agora nas cidades tem algumas franquias de escolas que ensinam programação para crianças, pode ser que nas regiões aí de cada um tenham. E eu vou dar uma dica muito bacana aqui, que é gratuita, que é um site chamado Programa E no final. Então a palavra programa com E no final fica Programa E. Só procurar no Google que vai aparecer lá a primeira opção. E dentro do Programa E tem uma metodologia de ensino de programação para crianças chamada Scratch. Lá no Scratch tem o joguinho do Angry Birds, tem o joguinho da princesa de Frozen, e aí então você tem que fazer a princesa Frozen chegar até o castelo. Mas para a princesa chegar até o castelo, você vai ter que fazer um programinha de computador para fazer com que ela chegue até lá. Então os pequenos já vão tomando gosto pela programação sem saber exatamente que estão fazendo um programa de computadores, já vão pegando a lógica, essas coisas todas, e aí vão avançando na aprendizagem. Mas são essas duas opções. As escolas de computação para crianças, tem algumas franquias, elas estão espalhadas aí pelo Brasil inteiro, e o Programa E, que tem esses programas de capacitação para crianças, para educadores também, né? Para que implantem essas metodologias do Scratch nas escolas. E é muito bonitinho de ver assim, as crianças programando. Eu tive visitando uma escola que utilizava ferramentas educacionais. A minha veia de jornalista me faz sempre investigar e ver essas coisas, né? E uma menininha falou para mim, ela devia ter uns 8, 7 anos de idade, ela fica fazendo aula de matemática no Khan Academy nos intervalos, né? Ou quando o professor falta, às vezes é muito comum isso em escolas públicas. E a menininha virou para mim e falou assim, às vezes eu chego na aula, eu já sei mais matemática do que a minha professora. Aí eu falei para ela, mas você não acha que isso aí ia ficar no joguinho, no computador? Você não está perdendo tempo fazendo isso? E ela virou para mim e falou assim, do auge da sua sapiência de 8 anos de idade, né? E falou assim, mas a gente aprende também jogando, tio. E eu pensei exatamente isso, é isso que a gente precisa pensar. Algumas famílias, né, algumas diretoras de escola me relataram que os pais, eles sentem falta dos livros e começam a criticar o ambiente educacional ali, porque fala assim, eu aprendi com um livro, agora essas crianças ficam aí com tablet, com computador, elas estão jogando, né? Mas é uma questão cultural e de paradoxo, né? O conhecimento ele também está no tablet, ele também está nos computadores, né? Nunca ninguém me provou que um aluno conectado é pior do que um aluno desconectado, né? Aquela coisa que os professores tinham de desligar o celular na sala, né? Eu vejo meus alunos da faculdade, desde antes, hoje é super permitido, mas antes não era, mas desde antes eu proibia. E quando eu chego para uma sala de 50 alunos e falo para eles, olha, gente, eu vou ensinar para vocês um conceito agora que vai mudar a vida de vocês, que vai fazer a diferença na vida de vocês. Eu não vejo uma alma na sala de aula no WhatsApp. Agora, quando a minha aula fica chata, quando eu não preparei a minha aula do jeito que eu devia, quando o meu conhecimento não está adequado para eles vão para o WhatsApp. Né? E eu lembro de uma vez uma professora ter falado, né? Falou assim, olha que absurdo, um aluno publicou nas redes sociais que a minha aula é chata. E eu fiquei pensando internamente, falei assim, pode ser porque que a sua aula seja chata, né? E o problema não seja ele estar divulgando isso nas redes sociais, mas a sua aula não está adequada, né? Então, eu acho que os alunos tecnológicos, empoderados de tecnologia, eles são muito melhores do que os alunos offline e tem muitos para ensinar para a gente, né? Eu com essa menininha de 8 anos aprendi lá, ela falando para mim, a gente aprende jogando também, tio.
Ela me deu uma aula muito bacana naquele dia e mostra o quão bom é a gente poder deixar as crianças aprenderem na internet. Tá, querida. Muito obrigada. Eu vou passar para o Dagmar, que vai fazer aqui a última pergunta, antes de passar para o Edésio, que é o nosso presidente da comissão. Precisa abrir seu microfone, Dagmar. Bom dia a todos. Em primeiro, parabenizar a organização desse seminário fantástico. Em segundo, parabenizar a Armindo, foi uma grande conexão hoje. Eu já fiz alguns cursos nessa área e assim você superou as expectativas dos demais cursos que eu fiz e me transportou a 35 anos atrás, falando de como montar um computador e como ser usuário com U maiúsculo, né, feito pelo Senai. E aí hoje trabalho com a área de saúde, tenho uma empresa de home care, e a gente pensando como inovar isso há alguns anos atrás, e hoje a gente tem aí uma tecnologia voltada na telemedicina. Na pandemia agora, que muitos dos idosos ficaram sem atendimentos presenciais, e aí a preocupação de monitoramento, e aí hoje a gente tem uma ferramenta que poderia ser monitorada através de uma pulseirinha, através de um cordão e tal, e a gente ter todo o acesso e a medição ali do monitoramento dessas pessoas, né? E aí você trouxe uma coisa que eu queria muito te agradecer, né? Porque geralmente quando a gente fala de tecnologia, fala da substituição do homem, né? E você traz um dado de que, pelo contrário, não se substitui o homem, né? O homem precisa acompanhar junto a essa tecnologia, até porque quem desenvolve ela é ele, e aí você traz esse dado da criatividade humana, que ele é criativo e ele pode aprender essa criatividade, ela é intrínseca, ela está interna nesse ser humano, então precisa ser desenvolvido isso. E aí você me deu uma grande ideia, hoje eu sou conselheiro do Interact Petrópolis, e é um grupo que estuda na Cefet, aqui de Petrópolis, e aí eu vou sugerir com eles, vou ter uma reunião com eles, sugerir um projeto para a gente fazer, já que estamos agora com o projeto de criar em dezembro, aqui fundar o Rotaract, da gente criar um projeto nessa linha. E eles foram campeões o ano passado, eles criaram um projeto que foi a Mãe Terra, que foi para o mundo inteiro, pegou vários países através de um programinha que eles fizeram de proteção ao ambiente, através de uma conexão na internet, né? Através de um programinha. E aí, eu quero te agradecer porque eu vou procurar aqui os sites e vou começar a estudar programação para desenvolver essa lógica, entendeu? Então, obrigado mesmo. Eu mandei um recadinho já lá no seu Insta. Quero me conectar contigo, quero conversar com você em relação à empresa. E assim, companheiros, aproveitem, porque hoje a gente tem o que é o nosso presente, não é mais o nosso futuro, o nosso presente. Então, vamos aproveitar mesmo. Cassima, obrigado por esse seminário. Com certeza estamos presentes no segundo, quem sabe o Armindo esteja na segunda etapa, na terceira etapa. Tá bom? Obrigado, Armindo. Obrigado. Armindo, você deixa eu liberar só mais uma perguntinha antes claro de encerrar? Que sim. Porque eu, como professor, eu não posso ver ninguém suspeitar que alguém está com uma dúvida. Dante, vamos lá. Obrigado, governadora Cassima. Parabéns para professor Armindo. Foi uma alegria essa manhã poder ouvi-lo. E eu queria ver se é uma pergunta, mas o que eu queria dizer que me chamou a atenção é com relação a você é conhecedor do Rotary, sabe que nós temos projetos, trabalhamos com subsídios distritais, subsídios globais, e uma área que eu acho que eu gostaria de provocá-lo é a questão do Rotary também, futuramente está apadrinhando startups com toda essa linha, né, que você acabou de passar para nós. Eu acho que é uma área que poucos rotarianos, aqui, principalmente no Brasil,
estão olhando. Eu queria saber a sua opinião nesse sentido. Aonde o Rotary podia entrar patrocinando uma startup nesse segmento tão importante, tão atualizado. Bom, Essa ligação. Eu conheço muito o projeto e ajudei em alguma instância o projeto do Parque Tecnológico aqui em São José dos Campos, e eu acredito muito no conceito do ecossistema empreendedor, de que você crie ambientes propícios à inovação para que ele aconteça de uma forma orgânica, principalmente juntando pontas, né? Esses pilares que geram esses pontos de ecossistema são o poder público, o poder privado e os institutos de ensino. Quanto mais você os coloca no mesmo ambiente, mais coisas boas podem acontecer, né? Eu vejo muita gente falando que a gente... eu moro aqui em São José, as pessoas falam assim, São José dos Campos é o Vale do Silício. Aí você pega o Porto Digital em Recife, eles falam que são o novo Vale do Silício. Tem Santa Rita do Sapucaí, que tem feito um trabalho incrível na área de inovação, eles falam que são o novo Vale do Silício. E a gente tem um polo de desenvolvimento no sul, principalmente de games, que também eles falam que é o novo Vale do Silício. Mas a primeira coisa que a gente precisa ver é que a gente não vai ter um Vale do Silício no Brasil, porque ainda a gente não tem capital de risco suficiente para isso. A gente pode ter um Vale do Silício melhor, a gente pode ter um pior, mas não vai ter o Vale do Silício, né? Então eu acho que o primeiro ponto para começar, e que poderia ser utilizado aí, existe uma iniciativa que ela é global e acontece aqui no Brasil em vários lugares, chamada Startups Weekends, que é uma metodologia em que você chama pessoas para desenvolverem startups num final de semana e chamam possíveis investidores para essas startups, e você vai buscando plantar a cultura da empreendedorismo e inovação através das startups. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo é procurar esses núcleos de inovação em cada um dos lugares, né? Você pega aqui São José dos Campos, eu estou falando porque é algo que eu conheço bem, e Jacareí recentemente lançou o programa Inova Jacareí também com esse intuito, porque esses lugares são centros agregadores naturalmente desses negócios, e eles têm muitas dificuldades, inclusive financeiras, de apoiar projetos aí de estudantes, de pessoas que têm boas ideias, mas ainda não têm recursos para executá-las. Então, eu acho que a realização de Startup Weekends tem metodologias e como fazer disponível na internet, e também apoiar esses centros de inovação e ver quais são as dificuldades que eles têm para apoiá-los. Eu acho que são dois caminhos pertinentes, né? Esses novos negócios, né? Muita gente critica, às vezes, o Uber, né? Vou me deter ao Uber aqui, que é mais antigo, né? Mas eu peguei um Uber no Natal do ano passado, né? E estava falando com o motorista, né? Falei assim, o senhor está trabalhando de Uber aí, muita gente reclama, tudo. Ele falou, eu fui mandado embora, eu tenho 2 filhos, e eu estava deprimido em casa sem saber o que fazer com os meus 2 filhos no Natal, e graças ao Uber eu vou ter um presente para dar para os meus filhos e vou comprar aquilo que eu queria para a ceia. E o Uber não existia há 10 anos, e hoje dá fonte de renda para muita gente, né? E eu também conheci um motorista de Uber em São Paulo, pós-graduado, trabalhou um monte de lugar, MBA, um cara incrível, sensacional, uma das melhores viagens da minha vida, e ele falou que ele ficava muito tempo em casa e a esposa ficava brigando com ele o tempo todo. Então ele resolveu fazer Uber para ficar umas 4, 5 horas por dia fora de casa, e aí ele matava o tempo, conhecia outras pessoas interessantes e ganhava uma graninha ainda. Então, seja pelo dinheiro ou seja para dar uma aliviada aí do estresse de ficar em casa o tempo todo, essas novas tecnologias das startups estão criando novos postos de trabalho, e sem dúvida nenhuma é um incentivo que vem em um bom momento aí para esse cenário. Dante, obrigado. Só fazer uma colocação. O Armindo, ele foi castor, né? Que é um grupo parecido com o Interact lá do Lions, tá? Mas ele ainda não é rotariano. Mas quem sabe um dia ele vai se apaixonar pela nossa organização. Então acabamos de descobrir o caminho, Cassima. Nós temos que entrar nesse mundo das startups aí e tê-lo como apoiador aí. Dante, a madrinha é Cassima, gente. pronto. Parabéns. Cassima vai ser a madrinha. Eu queria, então, agora passar a palavra, né, para o nosso presidente da Comissão de Serviços Profissionais, o Edésio, para que se pronunciasse. Edésio, você está aí, meu amigo?
Estou prontinho. Armindo, obrigado mesmo pelas grandes contribuições. E é importante se falar 2 minutos a respeito do que esse seminário representa para todos nós. Nós tínhamos o seminário e teríamos que trazer alguém que pudesse falar. E aí o Rotary, você sabe, a gente até conversou, você viu, os serviços profissionais. Então, nós temos profissionais de diversas áreas. Então, a gente tem presidente da Johnson, foi diretor. Então, é muito difícil você trazer alguém para poder falar para um público tão diversificado que pega do Rio de Janeiro a Guararema. E a gente teria que pensar em algo, em alguém que pudesse conectar essas pessoas e, ao mesmo tempo, que trouxesse uma contribuição para todos que estão aqui no sábado de manhã. E aí a gente lembrou que a nossa governadora, quando ela veio para o nosso distrito, que era o antigo 46, não o novo agora, mas o antigo distrito, e ela gostava muito dessa parte de tecnologia. Então, e o Rotary tem muitas pessoas de idade. Então, ela começava a falar em blog, em site. Aí eu lembro os velhinhos do Rotary ficavam assim, mas, sabe, o que é isso? Não tinha nem ideia. Então, a gente pensou, pô, tem uma coisa que foi tão importante na época para a governadora, que hoje está governadora, quando veio para um distrito, a gente pensou em algo assim que pudesse conectar as pessoas. E nós estamos vivendo num momento tão difícil que o Rotary, 90% dos rotarianos, não tinha, das pessoas idosas, nunca tinham feito uma reunião virtual, não estavam acostumados a isso. E hoje estão, desde março, vivendo isso. Então, a gente teria que pensar em algo assim. Então, a tua contribuição nesse momento foi essencial para a abertura do nosso seminário, porque, na verdade, você fez com que todas as pessoas que estivessem aqui presentes pudessem ver a importância do uso da tecnologia. E, ao mesmo tempo, você está trazendo um novo vertente que o Dante acabou de nos falar, que, de repente, para poder utilizar o Rotary, precisa entrar nessa área. O Rotary precisa inovar, porque a gente trabalha com jovem há muito tempo, e a grande dificuldade nossa do jovem é pôr esses jovens conectados às pessoas idosas do Rotary, porque o jovem só atrapalha, e atrapalha a reunião dos velhinhos, porque eles falam junto, e eles não param, e são ativos, e os velhinhos acham, e o jovem fala, e a reunião do Rotary é muito chata, porque eles só falam, entendeu? Então, o grande viés é você conectar tudo isso para que a gente possa formar um Rotary harmônico e todo mundo junto, na mesma direção, e todo mundo respeitando o espaço de cada um. Então, eu acho que nisso você veio contribuir muito com a nossa formação, com o nosso seminário, e eu acho que podemos, através de hoje, crescermos muito nas linhas de atuação do Rotary e ampliar, e ver que, na verdade, cada um tem importância e que essa parte tecnológica não é tão um bicho de 7 cabeças como todo mundo imaginava, que estamos todos aqui fazendo um seminário maravilhoso. Então, eu agradeço muito a participação de vocês, de toda a equipe do seminário, de todos os rotarianos, da nossa governadora, que deu uma oportunidade, que acreditou, né? Porque era muito difícil trazer alguém num primeiro seminário, assim, com o presidente do RI. Quem que nós íamos trazer aqui nesse momento? Tem uma coisa muito... O Paulo Severo, um pessoal que está sempre ligado, a Marcelo Materi, toda a equipe nossa aqui, que não precisa citar todos, que a Cassima já citou, que é muito importante isso, todos aqui juntos, unidos, pensando em algo melhor para o Rotary. Obrigado e parabéns mesmo pela contribuição, e vamos precisar muito. Muito obrigada mais uma vez, Armindo. Como você mesmo disse, né? Essa ferramenta digital ela é muito interessante porque ela nos aproxima, mas a gente também acaba ficando meio cansado, tem essa fadiga, né? Às vezes de reuniões extensas demais. Então, nós tivemos essa ideia de fazer um seminário em 3 módulos, para que as pessoas pudessem aproveitar bastante e não ficarem, né, acabar dispersando, porque eu, como professora, e você também, a gente sabe que a gente consegue prender atenção por um tempo, depois, e o Edésio também é professor, por melhor que a gente seja, a coisa começa a dispersar. Então, assim, eu acho que você superou a nossa expectativa. Eu queria compartilhar com você, tá? Um agradecimento, né? Aqui, muito, muito singelo, porque, com certeza,
não chega aos pés, né, do que você merece, mas eu sei que também você não veio por reconhecimento, e sim por esse teu espírito, né, de professor. Mais uma vez eu digo, a gente que tem essa formação, a gente adora passar conhecimento, e eu sou profundamente grata por você ter nos atendido, né, nessa manhã de sábado, passar aqui para os companheiros como vai acontecer os próximos, né? Nós teremos um próximo encontro, como já foi dito, em janeiro, e outro em março. Nós estamos vindo aí com várias novidades, então fiquem atentos. Nós vamos, no próximo seminário, a gente vai apresentar para vocês um aplicativo muito interessante, onde a gente vai ter um banco de dados e vai poder fazer conexões muito interessantes, e também, né, além de também palestras, e o terceiro módulo a gente vai fazer mesmo uma rodada de negócios. Então, a gente está vindo com uma proposta muito diferente. Eu agradeço a presença de todos vocês que estiveram aqui na nossa sala no Zoom, e todos os que estão nos acompanhando pelo Facebook, e também está sendo gravada e depois vai ser disponibilizada no YouTube, porque com conhecimento nós temos a obrigação de compartilhar. Então, muito, muito obrigada a todos, e eu gostaria de passar a palavra aqui, né, devolver a palavra para o nosso diretor de protocolo. Pedro, a voz do distrito. O Armindo, só para, como a gente está numa manhã de sábado, recebi aqui uma informação aqui da sua semelhança com um companheiro nosso aqui do distrito, o companheiro Marcelo Argolo. Aí eu fui realmente colocar a sua imagem do lado da dele. Agora nós vamos ter aí o Armindo, no futuro, integrando o nosso distrito, e aí você vai poder conhecer aí o quão valoroso também é o Marcelo. Bem, companheiros, vamos registrar aqui os nossos integrantes do Colégio de Governadores, que nos honram com sua presença no nosso primeiro seminário de serviços profissionais. O nosso governador Newton Camargo Moraes, eu vi aqui, estava na minha tela, agora eu não consigo vê-lo na mesma tela, mas nosso governador Newton Camargo Moraes, nosso governador Valdir Nunes Ribeiro, nosso governador Pedro Loureiro Jurão, o governador eleito para o ano rotário 2021-2022, Cláudio Zinger, e o nosso governador indicado para o ano 2022-2023, Luiz Carlos Fávaro. Aos integrantes do Colégio de Governadores, a nossa saudação rotária. Pedro, acabou de entrar também o nosso governador Newton Amaral, tá? Acho que não deu tempo dele se registrar, mas eu queria agradecer também a presença dele. Sim, então o nosso governador Newton José Amaral, que liderou o distrito 4.570 no ano rotário 2002-2003, também integrando o nosso Colégio de Governadores. Registramos também a presença da coordenadora distrital das Casas da Amizade, nossa querida Cecília Lopes. Muito agradecemos a sua presença, Cecília. E os companheiros que estavam no início, e depois nós tivemos aqui no chat, né, uma participação de um companheiro do Paquistão, não é, Cassima? O Babar Khan. Ele é do distrito 3.272. Ele não ficou até o final, mas o Zinger mandou uma mensagem, se não me engano, a Ciomara, uma outra companheira também, e ele não ficou o tempo todo, mas mais da metade eu percebi que depois ele entrou como sendo vivo, né? Ele entrou primeiro colocando o nome, Babar Khan, e depois ele não chegou até o fim do nosso seminário. Registramos também 3 outros distritos, né? O 4.470, o 4.760 e o 4.521, da nossa companheira Maria do Carmo, que foi uma das últimas perguntas. Aos nossos convidados de outros distritos, também a nossa costumeira saudação rotária a esses valorosos companheiros. E, com muito orgulho, o nosso primeiro seminário teve um número muito expressivo. Nós tivemos aqui,
na plataforma Zoom, 61 participantes e no Facebook, 81. Então, tivemos o total de 142 participantes no nosso Seminário de Serviços Profissionais no Distrito 4.571 de Rotary Internacional. Bom, agora a nossa governadora para suas considerações finais e encerramento de nosso seminário. Obrigada, Pedro, pela sua participação, sempre impecável. E, mais uma vez, eu queria agradecer, Armindo, demais a tua participação, agradecer aos meus companheiros que fazem parte da Comissão de Serviços Profissionais, liderados aí pelo companheiro Edésio, dizer também, né, que esse seminário ele vai ser colocado, como foi dito, no YouTube, já está no Facebook, então muitas pessoas vão ter oportunidade de assistir depois, porque algumas cidades, ontem também foi feriado, então tem muitos companheiros que viajaram, né? E eu agradeço a todos, muito obrigada por todos que, né, reservaram tempo da manhã de sábado para que a gente discuta um pouco sobre essas novidades, sobre tecnologia, onde estamos, para onde vamos, e com certeza todos saíram daqui muito enriquecidos. Como o Edésio disse, né, nós, os rotarianos, eles às vezes têm uma idade um pouco elevada, mas eu estou muito feliz e muito orgulhosa, porque a gente observa que eles estão totalmente antenados, a gente vê, né, os nossos companheiros aqui presentes, assim como também eles estão participando das reuniões dos seus clubes. Então, quem tem vontade, né, quem tem interesse, busca, e eu fico muito orgulhosa disso. E aqueles que têm um pouco mais de dificuldade, eu volto a falar para os nossos companheiros, não vamos deixá-los sozinhos, vamos buscá-los, trazê-los para junto de nós, para que eles não se sintam isolados, né, e não fazendo parte da nossa família. Então, queridos, o meu muito obrigada, peço que a todos, sob o lema rotário, Rotary abre oportunidade, saudemos virtualmente a bandeira nacional, e eu vou tentar colocar aqui o nosso sino. Vamos lá. Tchan, tchan. E assim eu declaro encerrado o nosso primeiro módulo do Seminário de Serviços Profissionais. Um beijo a todos, meu carinho, minha gratidão, e que todos tenham aproveitado muito essa manhã. Armindo, você foi incrível. Com certeza você vai arrumar muito mais seguidores nessa manhã, porque a gente vai querer estar sempre acompanhando o que você tem de... Ah lá, um monte de gente, enquanto você falava, já foi lá se registrar. Mas com certeza a gente vai querer te acompanhar para saber o que anda acontecendo nesse mundo. Gente, governadores assistentes, presidentes de clubes, membros da comissão, das comissões distritais, companheiros rotarianos, visitantes, meu beijo enorme para vocês, um ótimo final de semana, fiquem com Deus e a gente se vê em breve. Um abraço a todos. Parabéns para todos. Parabéns, Um abraço, hein? Acima. Tchau, parabéns. Deus abençoe a todos. Parabéns, Edésio. Ter o Jesus do lado é sempre bom, né, Jesus? Parabéns. Obrigado, mas valeu. Grande, Dom Boni. Um abraço a vocês. Bom final de semana. Agradeço todo mundo. Final de semana. Parabéns, Cassima. Parabéns, Armindo. Excelente. Parabéns a todos. Bom, parabéns, Dom Boni. Parabéns. Valeu. Tchau, bom final de semana. A gente se vê em breve, se Deus quiser. Essa é a melhor hora, né? Todo mundo Meus falando parabéns aqui, pela energia. campanha. Obrigada! Então, aí, ó. A Jurema lá. Ó, Nil. Sexta-feira que vem tem a festa de aniversário da Gostaria Dona que a senhora Ivone, hein? participasse. Aí. Olha lá, olha o Marcelo agora e olha o Rocha Armindo. Miranda, no aniversário da Dona Ivone. Parabéns. Isso, às 20 horas, 20 horas. Às 20 horas. Sexta-feira que vem, todo mundo lá no Rocha Miranda. Gente, um Ó, abraço. ó, olha o Marcelo e olha o Armindo. Olha lá. Olha lá, ó, tá vendo? Olha lá, o Marcelo ali, ó. Tchau, gente. Um abraço a todos e um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Olha lá. Ó, Pedrão.